Estamos de volta, bem-vindo barra vinda. Eu sou Humberto, do Exatas Exatas. Lembra, Humberto não tem H, beleza? É Humberto mesmo, com U, tá certo? É muito bom ter você aqui de volta. Que alegria ver que você veio aqui para a segunda parte das Dicas Enem de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Quase que eu esqueço o nome da prova, né? Eita, seria uma gafe. Mas é bom ver que você tá gostando dessas dicas. Se você ainda não viu a parte 1, vai dar uma olhada na parte 1. Por que você veio para a parte 2 sem a parte 1, né? E se você ainda não viu as dicas de matemática também, foram uns 40 e poucos minutos de dicas de matemática, muito interessante porque é complementar. A de matemática você vai usar bastante dicas de matemática para fazer as de ciências da natureza também. Então não é só, eu me garanto em matemática, mas ciências da natureza não está tão bem. Dá uma dica nos 2 vídeos, porque além de dar visualização para mim, você está se ajudando, né? E está dando visualização para mim. Mas isso é detalhe, mas dá visualização para mim. Aproveita e dá o seu like, já dá o seu like agora nesse vídeo, né? E estamos aqui para continuar as dicas maravilhosas sobre... Agora nós vamos falar de equilíbrio químico. E eu vou dar um exemplo muito legal de uma das questões que caiu sobre... Foi ácido-base e também foi de equilíbrio químico. Cai muito equilíbrio químico nessa prova de química do Enem. Então, se tem alguma coisa que você vai estudar para química, que seja funções orgânicas e equilíbrio químico. Essas 2 coisas, estude pra caramba, porque cai muito equilíbrio químico e identificação de funções orgânicas na prova do Enem. Beleza? Eu vou escrever aqui no quadro com passe de mágica os equilíbrios químicos que foram envolvidos nessa questão específica. Em 3, 2, estala o dedo comigo porque a gente vai fazer uma mágica legal. 3, 2, 1... Olha só que beleza, parabéns, você estalou o dedo muito bem. Seguinte, não interessa muito pra gente agora porque... que a gente queria o ácido hipocloroso. Mas na questão dava a entender, por meio da interpretação, que você quer que tenha bastante HClO. Então, seguinte, e estava perguntando qual pH mais ou menos era necessário para ter uma maior quantidade de HClO. Se você olhar nessa segunda equação aqui, o que é o pH? pH é concentração de íons H+, ou de H3 ou mais, dá na mesma. Seguinte... Equilíbrio químico é extremamente simples. O que vai alterar esse equilíbrio químico? Por exemplo, se eu tiver muitos produtos, se eu tiver demais aqui nos produtos, ou de H3 ou mais, ou de Cl ou menos, se eu tiver muito nos produtos, a tendência é o quê? Cair para o lado dos reagentes. Se eu tiver muitos produtos, a tendência é o equilíbrio ser deslocado para os reagentes. Da mesma forma, se eu tivesse muitos reagentes, a tendência era o quê? O equilíbrio ser deslocado para o lado dos produtos. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero que tenha bastante HClO. Então, o que eu vou fazer? Beleza. Vou alterar a concentração dos produtos para que o equilíbrio seja deslocado para esse lado daqui. Porque eu quero que esse lado prevaleça, porque esse lado tem o HClO. Né? Então, como que eu vou fazer? Está perguntando de pH. pH envolve Cl-? pH tem a ver com o quê? Com ácido, com H3 ou mais. Então eu quero um pH ácido, para que essa concentração aqui esteja bem elevada. Se a concentração dos produtos está bem elevada, o que vai acontecer? O equilíbrio vai ser deslocado para cá. Então eu quero um pH ácido. E lá tinha várias alternativas. Tinha o pH 0, 5, 7 e outros 2 básicos. Se você sabe que o pH tem que ser ácido, você já eliminou todas essas alternativas, e só sobrou 2. pH 0 ou pH 5. Mas o pH 0 é extremamente ácido. Extremamente ácido. Se o pH fosse 0, olha essa primeira daqui. Se o pH fosse 0, a concentração desse H3 ou mais estaria muito elevada. Estando muitíssimo elevada, o que estaria acontecendo? O equilíbrio estaria sendo deslocado todo para cá. Logo, o HCl+ que estava nos produtos aqui também estaria todo deslocado para a esquerda, para o lado dos reagentes. Se o pH fosse extremamente ácido, quase não teria HClO. Quase não tendo HClO, não pode ser essa a resposta. Então pH 0 também foi eliminado. Só sobrou a alternativa pH 5. Beleza? Por que o pH 0 não era? Porque aí quase não teria HClO.
Porque é claro que esse equilíbrio estaria muito deslocado para cá, mas esse equilíbrio também estaria muito deslocado para cá. Quase não teria HClO. Esse que é o problema. Sempre olhe todos os equilíbrios. Equilíbrio químico é muito legal. Dá uma olhada em equilíbrio químico sobre deslocamento de equilíbrio, fatores que alteram o equilíbrio, constante de equilíbrio. São coisas que caem bastante no Enem. Constante de equilíbrio em si não cai muito, mas a teoria de o que desloca para um lado, o que desloca para o outro, cai muito. Então dá uma olhada nisso e vamos continuar com as dicas sobre, agora, estequiometria. Estequiometria é legal. E geralmente tem como você burlar as regras e você chegar rápido na resposta sem olhar todos os termos. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, vamos supor que nós temos isso daqui. 2 reações bem grandonas, com vários termos, mas a pergunta está falando simplesmente da relação entre B e F. A, B, C, D, E, F, essas coisas são moléculas, tá? São moléculas genéricas aqui, porque eu não quero me limitar a uma reação. Vamos supor qualquer reação. Mas ele quer a relação entre B e F. Ele só quer saber, quantos Bs serão necessários para produzir tantos Fs? A pergunta geralmente é essa. Você precisa saber de A, C, D, isso seria um E, C, G? Não precisaria. Você só quer a relação entre B e F. Então o que você vai fazer? Primeiro, tá vendo que um dos produtos aqui está do lado dos reagentes da segunda reação? Então vamos igualar isso. Igualar para ficar fácil. Aqui na primeira já está balanceada de forma a ter 4 Cs nos produtos. E aqui eu tenho 2 Cs. Opa, estranho, né? Mas se liga no seguinte. Olha que legal. 2 Cs. Vamos botar isso como 4 Cs para ficar igual? Para ficar mais fácil de você calcular a relação entre B e F? Se eu multipliquei por 2 os reagentes, eu tenho que multiplicar por 2 os produtos também. 4G. Então, beleza, olha só que legal. Essa reação aqui, 3Bs, olha só. Se eu estiver usando 3Bs nessa primeira reação, o que eu estou fazendo? Estou produzindo 4 Cs. E mais alguma coisa que não me interessa. Estou produzindo 4 Cs. E se eu usar esses 4 Cs na segunda reação, eu estou produzindo 14 Fs. Então, basicamente, o que está acontecendo? Ignoro A, não importa o A, não importa o D, não importa o E. 3Bs estão originando 4 Cs. E esses 4 Cs estão originando 14 Fs. Importa a quantidade de Cs? Não, porque foi igual. 4C, 4C. Então, na verdade, a relação entre B e F é simplesmente essa. 3 moléculas de B estão produzindo 14 moléculas de F. Te importa A, D, E, G ou C? Não. Ele quer a relação entre B e F. Você iguala certinho aqui, os produtos com os reagentes e você acha exatamente a relação entre B e F. 3 moléculas de B produzindo 14 de F. Caíram algumas mais ou menos assim, que você não precisaria olhar todos os termos para saber a relação. Foi uma questão sobre o zinco, o sulfeto de zinco. Só estava pedindo a relação entre o sulfeto de zinco e alguma outra coisa. E tinha vários termos na equação. Não precisava dos outros. Só achar a relação entre o sulfeto de zinco e o produto lá que eu não estou lembrado agora e partir para o abraço. Beleza, superamos o outro papelzinho. Agora vamos para o que interessa. Substâncias polares, apolares, hidrofílicas, lipofílicas, lipossolúveis, hidrossolúveis, esse tipo de coisa. Tem vários nomes diferentes para a mesma coisa. Se dissolve em água ou se dissolve em gorduras. Vamos listar as nomenclaturas aqui para você poder partir para o abraço com sabedoria e com cautela. Vamos lá. Primeiro apagar isso porque tem que ficar bonitinho. Beleza, tem várias formas de você falar que uma molécula é polar ou apolar. Seguinte, se ela se dissolve em água, ela é o quê? Polar. Porque a água é polar, semelhante dissolve semelhante, então uma molécula polar se dissolve em água. Dissolver em água, ser solúvel em água. Lembra o seguinte, o que é água? Qual que é o prefixo para água? Hidro. Qual que é o prefixo para gordura? Lipo. Como é que você vai lembrar do lipo? Lipoaspiração é aspirar gordura. Então lembra, lipo é gordura. Se é lipossolúvel, é solúvel em gordura. Se é hidrossolúvel, é solúvel em água. Se é solúvel em água, é polar. Se é solúvel em gordura, é apolar.
Tem várias formas de você ver isso. Não interessa muito você ficar decorando hidrossolúvel, lipossolúvel, lipofóbico, hidrofóbico. Não precisa. Seguinte, uma substância polar se dissolve em água, é solúvel em água. Então é hidrossolúvel. Hidrofílico. O que é fílico? Amigo. Amizade. Filo. Amizade. Então, ela tem amizade com a água, ela tem empatia com a água. Seria estranho, né? Tipo, olá, que empatia que eu senti por você. Enfim, uma amizade com a água, uma relação... Eu não estou conseguindo pensar na palavra, mas então vamos lá. Uma amizade com a água se solubiliza em água, a substância polar. A apolar, por sua vez, ela é solúvel em gordura. Ela tem amizade com a gordura. Mas olha só, aqui que é o problema. Aqui a gente está invertendo, olha só. Hidro. Por isso não vale só você olhar se é hidro, deve ser água, lipo deve ser gordura. Não, você tem que olhar também o sufixo. O que é fóbico? Fobia, medo, aversão. Aversão à água. Se ela tem aversão à água, ela tem uma relação maior, ela vai se solubilizar em quê? Em gordura. Se ela tem aversão à água, né? Então, se você ler hidrofóbico, é a mesma coisa que lipossolúvel. Olha só, prefixos diferentes para a mesma coisa. Sempre olha o prefixo e lembra, hidro, beleza, hidro é água. Fóbico é fobia, aversão. Então, a aversão à água, ela tem que ser o quê? Apolar. Mesma coisa, eu nunca vi essa palavra aqui, lipofóbica. Ela é meio esquisita, mas vai que, né? Fobia à gordura. Se ela tem fobia a uma coisa apolar, ela é o quê? Polar. Beleza? Vários nomes aqui, mas é simples. Hidrolipo, solúvel, solúvel, fóbico, fóbico, fílico, fílico, esse tipo de coisa. Então, beleza. Que mais? Assim, se uma molécula é lipossolúvel, por exemplo, lipossolúvel, lembra quando você vai na academia? Se você vai na academia ou se você não vai, não importa, mas de vez em quando tem aqueles testes para ver quanta gordura você tem no corpo. Eles fazem lá, 3 meses depois você volta e a mulher fala que você perdeu 0,5% de gordura. Você ficou 3 meses malhando lá e só perdeu 0,5% de gordura. É muito difícil perder gordura. É muito fácil perder água. A gente está suando aqui o tempo todo. Perder gordura não. Perder gordura é muito mais difícil. Então, se uma molécula é lipossolúvel, lipofílica, hidrofóbica ou apolar, ela vai se acumular no corpo e vai ser muito mais difícil de ser eliminada. Por exemplo, caiu uma questão sobre... Caíram várias moléculas de vitaminas. Eu estava perguntando qual vai precisar de reposição diária. Qual precisaria de reposição diária? A mais hidrossolúvel, porque é a que mais é liberada facilmente pelo corpo. A mais lipossolúvel não teria problema, ela se acumula lá e fica, porque perder gordura é muito difícil. Mas a hidrossolúvel, que no caso era a vitamina C, o ácido ascórbico, libera muito fácil. A água, a gente está eliminando fluidos o tempo todo. Então, a vitamina C era a que precisava de mais reposição diária, porque era a mais polar. Beleza. Essas daqui se solubilizam em água, essas aqui em gorduras. Polar e apolar. Vamos para a próxima, falar sobre... O que a gente vai falar sobre? Não cai tanto genética no Enem, mas tem uma questão, pelo menos, que vai ser de genética. Não é muito, mas pode garantir se você vai passar ou não. Então dá uma olhadinha em genética, principalmente aquele negócio de genes dominantes e recessivos. Azão, azão, azinho, azinho, esse tipo de coisa. Não precisa se aprofundar tanto nesse tipo de conteúdo. Os genes aleparinos da dominoca, da parafuseta, não precisa se aprofundar tanto. Mas saiba que existem genes dominantes e recessivos, genes ligados ao sexo, essas coisas mais básicas, tá? Dê uma olhadinha em genética, porque pelo menos uma questão vai ser sobre ela. Tá certo? Próxima dica. Sempre que você vir o sufixo ase, o que você vai lembrar? De uma molécula, de uma proteína, que quebra alguma coisa. Por exemplo, lipase. O que é lipo? A gente acabou de ver que é gorduras. Lipase é uma proteína que quebra gordura. Amilase é uma proteína que quebra amido.
Que mais? Protease é uma molécula que quebra proteínas. Olha o ase no final. Se é o ase, você vai procurar o prefixo e vai ver. O que ela está quebrando? O que ela está fazendo aqui? Lipase. Beleza. Então está quebrando lipo. Está quebrando gorduras, óleos, esse tipo de coisa. Olhe sempre porque com o português você mata várias questões da prova. Próxima coisa, indução eletromagnética. Não caiu por um bom tempo, eu suponho que possa cair agora. Indução eletromagnética é o seguinte. Vamos pegar. Eu tenho um ímã. Olha, um ímã, que é legal. Norte-sul. Polos norte-sul. Ele está produzindo um campo eletromagnético nele. Um campo magnético, né? Campo eletromagnético não. Um campo magnético. Beleza, esse campo magnético muito bacana. O campo magnético que nós chamamos de B. B é a letrinha para representar o campo magnético. Quando esse B varia, ou seja, basicamente quando o ímã se mexe, é porque o B está variando. Isso induz uma corrente elétrica. É muito legal isso. Indução eletromagnética. Quando o campo magnético se mexe, ele induz uma corrente elétrica. Não é a presença do campo que induz a corrente elétrica. É a presença do campo variável. Quando você varia o campo magnético, induz-se uma corrente elétrica ali. Indução eletromagnética. Caíram 2 questões disso na mesma prova. Se eu não me engano, foi 2010 ou 2011. Tá um tempinho sem cobrar. Pode ser, né? Próxima coisa sobre empuxo. Várias dicas de física agora, né? Essa segunda parte está mais para física. Empuxo. Você sabe o que é o empuxo, né? Mas eu vou te dar uma dica para decorar a fórmula do empuxo sem precisar decorar a fórmula do empuxo. Empuxo é aquela força que o fluido exerce sobre um corpo. Por exemplo, eu botei um objeto aqui e ele está boiando. Por que ele boia? Em tese era para ele cair, porque ele tem um peso apontando para baixo. Por que ele não cai? Porque esse fluido em que ele está mergulhado aqui está exercendo um empuxo para cima. Consequentemente, empuxo e peso se cancelam e esse objeto fica parado ali, boiando. Porque peso e empuxo se igualaram. Como você faz para decorar a fórmula do empuxo? Eu nunca decorei essa fórmula do empuxo quando eu aprendi essa dicasinha, eu simplesmente deduzo ela. Lembra o seguinte, empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Peso do líquido deslocado. O que é peso do líquido deslocado? Empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Não é o peso do objeto. Vamos escrever o peso do líquido deslocado. Deslocado. O que significa isso? O que é peso? Peso é a mesma coisa que massa vezes gravidade. É o que a gente aprende. Mas massa de quê? Massa do líquido deslocado. Beleza? Massa do líquido deslocado. Empuxo é igual a massa do líquido deslocado vezes gravidade. Mas o que é massa? Você lembra da formulazinha densidade é igual a massa sobre volume? Então, passando o volume para cá, fica massa igual a densidade vezes volume. Beleza. A massa do líquido deslocado é igual a densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado. Alguma coisa apitou lá fora. Então, o empuxo é o mesmo que quê? O cachorro está latindo agora. Massa é o quê? Densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado vezes gravidade. E essa daqui é a fórmula do empuxo. Não precisa lembrar dessa fórmula. Empuxo é o peso do líquido deslocado, que é igual a mg, que é igual a densidade do líquido, que eles geralmente vão dar, vezes o volume do líquido deslocado, que é exatamente o volume do objeto que está imerso. Claro, o volume do líquido deslocado é quanto? É o quanto o líquido foi deslocado. Qual o volume deslocado? É exatamente o volume do objeto que está imerso ali. Eu imergi 10 centímetros cúbicos do objeto. Quanto de líquido foi deslocado? 10 centímetros cúbicos. Volume do líquido deslocado vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra dessa expressão aqui e nunca mais vai precisar decorar formulazinha de empuxo. Próxima. Opa, estamos quase acabando. Eu quase ia esquecendo de falar. Da folha rasgadinha ainda tinha uma coisa pra gente falar. Organelas celulares. Cai bastante sobre organelas celulares em biologia no Enem. E não cai só, qual organela responsável por secretar
materiais, produzir vesículas para secretar coisas. Não cobra isso. Estava cobrando o quê? Nós precisamos de uma molécula que secrete muito. Logo, qual dessas aqui você tem que selecionar? Você teria que procurar a que tinha mais complexo de Golgi, porque o complexo de Golgi é o responsável por secretar as coisas. Estude organelas celulares. A função de cada organela celular é extremamente importante. Ribossomos, retículo endoplasmático, liso rugoso, complexo de Golgi, o núcleo, esse tipo de coisa, mitocôndria. Extremamente importante. Organelas celulares. É também legal de você ver, porque cai bastante negócio de transgênicos na parte de biologia. Esse processo aqui, de fabricação de proteínas, de síntese de proteínas, como o nosso corpo produz as proteínas. No meu DNA, eu tenho uma sequência de nucleotídeos. Adenina, timina, guanina, esse tipo de coisa, citosina, Tem uma grande sequência aqui de nucleotídeos. No processo de transcrição, umas proteínas vão lá e pegam um molde do DNA e fazem como se fosse uma cópia. Uma cópia, o RNA. A propósito, o RNA tem uma tira simples e o DNA é uma dupla hélice. Só uma curiosidade. Transcrição, produziu o RNA. O RNA é como se fosse um CD, uma cópia daquilo. Como que eu vou produzir proteínas a partir desse CD? O RNA sai do núcleo. O DNA está sempre lá no núcleo, né? O RNA sai do núcleo e lá fora do núcleo, nesse meio extracelular, algumas proteínas vão e identificam, opa, essa sequência aqui, adenina, citosina, guanina, uracilo, adenina, guanina, esse tipo de coisa, vai identificando. A cada 3 nucleotídeos, consegue se identificar, beleza, isso daqui está pedindo o aminoácido tal. Vamos pintar o aminoácido de vermelho aqui. Beleza, está pedindo o aminoácido tal. Então deixa eu pegar o aminoácido do meio e juntar aqui na minha cadeia de proteínas. Opa, vou ler mais 3 aqui. Isso daqui está pedindo o aminoácido verdinho. Então, vamos pegar o verdinho e ligar o vermelho. Agora eu vou ler os mais 3 aqui. Então eu vou pegar um outro aminoácido. E assim sucessivamente, para produzir as proteínas. Nos alimentos, nos animais, nas plantas transgênicas, o que está acontecendo? Transgênica é muito legal, porque eu insiro no DNA olha só, essa partezinha daqui, que não era específica do DNA, faz de conta que não era. Então, quando ocorrer a transcrição, essa partezinha aqui artificial também vai ser colocada no RNA. Consequentemente, parte da proteína aqui, ou a proteína toda, vai ser artificial, vai ser diferente do que a planta iria produzir normalmente. Quando que se usa isso? Por exemplo, eu descobri que tal planta tem um gene que codifica uma proteína que previne doenças, previne que algumas pragas ataquem aquela planta. Beleza, esse gene é muito interessante. Peguei essa parte do gene aqui, por meio da engenharia genética, aquelas coisas super legais e tecnológicas, consegui identificar qual sequência de nucleotídeos que codifica aquela proteína, pega essa sequência de nucleotídeos e coloca em uma outra planta. Coloca no DNA de uma outra planta, ou de um outro animal, ou sei lá. Colocou aqui, todo esse processo aqui, no fim das contas, vai produzir uma proteína artificial. Essa proteína aqui, no caso do nosso exemplo, está prevenindo que pragas ataquem aquela planta. Quando você pega um gene que não é da planta ou do animal e coloca nele, esse é o processo de transgenia, transgênico. Beleza? Muito legal isso. Transcrição e tradução. Como que se sintetizam as proteínas do nosso corpo? Muito simples. DNA vira RNA por meio da transcrição. E no processo de tradução, eu estou traduzindo o que cada códon, conjunto de 3 nucleotídeos códon, o que cada códon está simbolizando, o que cada códon está representando aqui. Primeiro, aminoácido vermelho, segundo, aminoácido verde, e assim sucessivamente, para fazer minha proteína. Beleza, agora sim a folha rasgada foi-se embora, e nós podemos quase concluir. Faltam umas 3 coisinhas, 3 dicas simples sobre física, sobre loucuras e coisas malucas.
Parece propaganda de sessão da tarde. Muitas aventuras e diversões nas próximas 3 dicas com Humberto. A próxima dica que eu quero te dar é sobre ondas. As propriedades das ondas. Até escrevi aqui, olha. Difração, refração, interferência. Eu escrevi refração de novo, não sei. E eu escrevi pressentimento de que vai cair ressonância. Ressonância é legal. Ressonância é o mais complicadinho de você entender, mas é o mais simples também de você entender. Por exemplo, pense numa criança num balanço. Num balanço. Por que eu pensei nisso agora? Não sei. Uma criança no balanço. A criança está, ó, indo para frente, para trás, para frente, para trás. Se eu empurrar a criança enquanto ela está vindo, ela vai diminuir essa amplitude do movimento dela. Mas, se eu conseguir empurrar ela exatamente aqui na ponta, opa, ela vai, ó, muito mais. A amplitude do movimento dela, ó, vai aumentar pra caramba. Isso é a ressonância. O meu empurrar e a amplitude do movimento dele estão em ressonância. Ou seja, quando um oscilador... O que é o oscilador? É o que faz oscilar. Eu, no caso, empurrando a criança, eu estou fazendo ela oscilar. Quando um oscilador e uma onda estão em ressonância, essa onda vai aumentar muito a amplitude dela. É o caso dos rádios, porque está cheio de onda aqui agora, ondas de várias frequências chegando. Mas quando eu ligo o rádio, por que só as ondas daquela estação específica estão sendo... A gente está conseguindo ouvir só aquelas ondas? Por causa da ressonância. O aparelho do rádio está fazendo o quê? Ele está agindo como um oscilador. Esse oscilador está fazendo oscilar simplesmente as ondas específicas daquela estação. Se eu quero ouvir a 89.9, eu coloco o rádio no 89.9, o oscilador vai oscilar em 89.9 e só as ondas do 89.9 vão se amplificar. As outras vão ficar pouquinho, nem vai dar para ouvir. E esse que é o negócio do rádio, o oscilador e a onda. A ressonância é uma relação entre oscilador e onda. É diferente da interferência construtiva, porque a interferência construtiva são 2 ondas. 2 ondas em interferência aumentando a amplitude. A ressonância é um oscilador, é uma coisa que faz oscilar, e a onda especificamente. Beleza? Essa aqui é a diferença de ressonância com interferência construtiva. Parecidas, mas também muito diferentes. Tô com a impressão de que vai cair ressonância nessa prova. E, sinceramente, acabou! Acabou! E até o celular começou a tocar aqui para falar, Humberto, acabou! Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. As 2 dicas, as 2 semanas, né? Caramba! Muito obrigado por ter assistido. Deve ter dado umas quase 2 horas de vídeo, né? Uau! Agora você está preparado para esse Enem? Maravilha! Se você ainda não adquiriu o pacote, dá uma olhada aqui no link da descrição. Poxa, promoção do pacote Enem são 600 questões resolvidas. Tenho certeza que você vai, ó, tirar de letra essa prova quando você vir todas essas resoluções. Muita resolução, muita coisa incrível, muitas dicas místicas nesse pacote Enem. É isso. Simplesmente muito obrigado por ter assistido até aqui. Chegamos aos 100 mil inscritos, eu ainda tenho que fazer um vídeo especial e fantástico, tipo, obrigado. Muita gente. Eu ainda quero chegar a 1 milhão, tá? Não é por ganância, não é por esse tipo de coisa, é que 1 milhão tem 7 casas decimais, eu gosto do número 7. 1 milhão de inscritos, rumo aos 1 milhão agora, né? Vamos parar dos 100 mil e chegar a 1 milhão de inscritos. É isso aí, gente. Muito obrigado. Já falei várias vezes muito obrigado, essas coisas. Mas o que interessa é que eu sei lá o que mais eu tô falando. O que eu tenho que falar? Falar alguma coisa legal. Sei lá. Fui!